Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o biólogo Igor Maquieira e você está aqui no meu canal Ciência e Meio Ambiente. Obrigado pela presença. Bom, vocês já devem estar sabendo a respeito do terremoto na Turquia, Síria. E muita gente, inclusive amigos, me perguntando, professor, sou como biólogo, o biólogo aprende a geologia no curso de ciências biológicas, tá? Eu posso me gabar disso que eu tive uma excelente professora no curso de ciências biológicas da extinta Universidade Gama Filho. Um abraço para a doutora Lélia Calil. Mas sem rodeios, o que ocasionou isso tudo? Muita gente perguntando. A cidade não estava preparada? Será? O que aconteceu? Falhas, placas tectônicas. Então vamos lá, sem rodeios, vamos averiguar aqui. E antes de mais nada, me solidarizo demais, tá? Porque uma situação realmente que não tem o que comentar, gente. Sabe, quando a gente fala de perdas de vidas. Mas vamos lá, vamos para a parte científica aqui, vamos lá. Esse daí é o primeiro vídeo, tá? É surreal, tá? Eu vou abrir aqui o som do vídeo para vocês. Realmente as imagens são avassaladoras. Aqui foi no caso das buscas, das buscas. Esse vídeo aqui viralizou muito do prédio vindo abaixo, Tem outro ângulo também aqui. Mas muita gente perguntando, o que levou isso tudo? Vamos lá para a parte técnica. Nessas imagens aí vocês com certeza já viram o sofrimento das pessoas. Então, isso daí que vocês estão vendo são os sismógrafos, tá? Vocês podem perceber o seguinte: essas ondas sísmicas atravessaram parte do planeta, tá? Então essas ondas sísmicas geradas pelo forte terremoto na Turquia atravessaram a Europa e também foram registradas no Reino Unido e na Espanha. E essa propriedade, inclusive, tá? Toda essa propriedade deles nos permite estudar o interior do planeta Terra, tá? Vocês podem ver aí na imagem, que cada pontinho desse, equivale justamente o avanço, tá? Mostrando a passagem das ondas sísmicas geradas pelo terremoto ocorrido na Turquia ontem à noite por alguns sismógrafos, tá? E tem também animação que mostra a propagação das ondas sísmicas até o norte da América do Norte. Aí vocês estão vendo essa imagem aí, tá?
justamente os pontos indicam as estações sismográficas. Então a cor vermelha mostra um movimento vertical ascendente do solo e a cor azul uma subsidência do solo. Então, como pode ser visto, ondas sísmicas também foram detectadas em países mais distantes do epicentro, como Espanha, o Reino Unido, tá? E até mesmo na América do Norte. Então, o fato dos sismógrafos europeus e norte-americanos terem registrado as ondas sísmicas geradas pelo sismo de ontem à noite, cujo epicentro se situou a milhares de quilômetros de distância, não significa que o abalo tenha sido sentido, por exemplo, em Londres ou Madrid. Os sismógrafos são instrumentos muito sensíveis, capazes de detectar oscilações muito pequenas no solo, despercebidas pelo ser humano. Então, todos os dias no planeta Terra ocorrem milhares de terremotos. Na Itália existem dezenas que são registrados com precisão por esses aparelhos, mas apenas uma fração muito pequena desses tremores é sentida pelos humanos. E o que vem a ser essas ondas sísmicas que muitos falam? Vocês podem ver na imagem aí também, tá? Ocorre que, quando ocorre esse terremoto, devido a uma ruptura ao longo de uma falha, é liberada energia elástica. Então vai se propagando, se propaga em todas as direções na forma de ondas sísmicas. Então o ponto de ruptura é chamado de hipocentro. Então a enorme energia liberada por um terremoto se espalha do hipocentro em todas as direções na forma justamente de ondas sísmicas, tá? Então, elas são de dois tipos, as ondas de compressão e as ondas transversais. Quando atingem a superfície, são geradas as ondas superficiais. Então, as ondas sísmicas geradas por um terremoto são de dois tipos, as longitudinais, ou ondas P, ou de compressão, e as transversais, que são as S, ou as ondas de cisalhamento, tá? Com características distintas. Então, depois, há ondas de superfície que são responsáveis pela maior parte dos danos, como a gente vê. Então, devido a uma ruptura ao longo de uma falha, é liberada energia elástica que se propaga em todas as direções na forma de ondas sísmicas. O ponto de ruptura é chamado de hipocentro. As ondas geradas são desses dois tipos de compressão e transversais, e quando atingem a superfície, são as superficiais. E graças a essas ondas sísmicas, a gente sabe como é o interior da Terra, né? Então, em geral, terremotos superiores, maiores que 5, têm a capacidade de gerar ondas sísmicas que são detectadas até mesmo no extremo oposto do planeta, né? Então, essas ondas sísmicas P e S que vocês estão vendo no vídeo têm a capacidade de atravessar também o interior do planeta, viajando de um lado para o outro em pouco tempo. As ondas P são mais rápidas que as ondas S e se comportam de maneira diferente dependendo da densidade do meio que está sendo atravessada, né? Agora, um fato curioso e que tem que ser citado é o seguinte, né? O porquê que esse terremoto na Turquia, né, ele foi tão devastador, né? Então, por causa disso aqui. Aí vocês estão vendo as imagens das falhas geológicas na Turquia e na Síria. Já são muitos mortos, né? São mais de 3.600 mortos, segundo alguns dados. Um sismo de magnitude 7,8 na escala Richter, na fronteira entre os dois países, tá? Então, isso tudo realmente foi um tremor, né? Um terremoto muito forte. Agora, quais foram os fatores que levaram a essa destruição toda? Localização, a hora que ocorreu,
né, os antecedentes, as medidas de segurança pouco rigorosas para essas construções ajudaram e muito a explicar o alto número de vítimas. Eu vi até alguns postando, caramba, relembra e muito, apesar de ter sido no meio do Atlântico, mas relembra muito o naufrágio do navio Titanic, né, com 1.500 pessoas mortas na época. Né, muitas pessoas falando, olha, dá mais de 2 naufrágios, realmente uma coisa muito forte. Né, você falar da morte é uma coisa muito forte, tá? Mesmo aqui se tratando de um canal científico, tá? Não tem como deixar de abordar e de se solidarizar com o ocorrido, né? É uma coisa que realmente é muito profunda. Agora, o terremoto mais forte já registrado na Turquia desde 1939, tá? E atingiu uma região densamente povoada. Ele ocorre durante a madrugada, mais ou menos às 4 horas e 17 locais, 22 horas e 17 de Brasília, surpreendendo a população justamente enquanto dormia. Né? Então as vítimas ficaram bloqueadas quando suas casas desabaram. Né? O próprio Serviço Geológico Britânico comentou a respeito disso. Os métodos de construção não são dos melhores, né, para aguentar grandes terremotos. Então a falha geológica onde ocorreu o tremor, ela, vamos dizer assim, teve calminha, né, nos últimos anos. A Turquia é uma zona muito propícia a esses abalos sísmicos, né, é uma zona das zonas sísmicas mais ativas do mundo, inclusive. Então, um tremor na região, eu vou aportuguesar o nome, de Dulce, norte, né, em 1999, causou mais de 17 mil óbitos. Né? Então, então, desta vez, o terremoto ele ocorreu no outro extremo do país, na chamada falha da Anatólia Oriental, como vocês podem ver no vídeo. Essa região não sofria um terremoto de magnitude superior a 7 há mais de 200 anos. E provavelmente por isso os habitantes vão dizer assim, não só os habitantes, como vários setores ocorreu, infelizmente, foram negligentes, tá? Porque ao longo período de relativa tranquilidade, né, grande parte dessa energia, né, a gente está num planeta vivo e que há o tempo todo, né, essas trocas de massa e energia, ainda mais quando eu falo muito eu falo muito de tempo, clima, né, mudanças climáticas. Isso daí tem a ver justamente com as falhas, né, com as placas tectônicas, e que há um grande quando se fala em energia, para vocês terem noção, há um grande desprendimento, um grande deslocamento de energia. Né? Então, a energia da falha, vamos dizer assim, para vocês entenderem, entre aspas, ela vai se acumulando. Então, a região sofre outro tremor de magnitude 7,5 horas depois, tá? O que confirma que tinha muita energia acumulada e que precisava ser liberada. Agora, a gente pode voltar um pouco mais no tempo com a repetição de um tremor, né? De um tremor. Aqui está a imagem do epicentro, tá? Eu vou comentar a respeito. Mas em 13 de agosto de 1822, esta mesma área sofreu um impacto muito similar, porque foi um tremor de 7,4 na escala Richter. O abalo causou um dano enorme, etc. Né? Agora, o epicentro do terremoto desta segunda-feira foi relativamente pouco profundo, mas quase 18 quilômetros, né? E se situou na cidade turca de Gaziantep.
acho que é assim que se pronuncia, onde vivem cerca de 2 milhões de pessoas. Então a placa tectônica arábica, ela se desloca para o norte, não tendo espaço, ela colide com a placa da Anatólia. Então essa fricção, ela reverbera por toda a falha, tá? E vai e causa toda essa destruição que a gente viu. Então, quando a gente fala de epicentro, não é tão importante neste caso como a extensão do movimento telúrico, tá? Ao longo de 100 km. Então, isso significa que tudo dentro dessa margem de 100 km ao longo da falha sofre as consequências, ou melhor dizendo, sofreu as consequências do tremor. A infraestrutura são raríssimas as infraestruturas adaptadas da Turquia, especialmente na Síria, tá? Para isso daí, para aguentar esses abalos. Tá? A Turquia, inclusive, aprovou uma lei em 2004 para reforçar os critérios de construção dessas construções após o terremoto de 99. E na Síria, devido à guerra, a situação é pior, né? Fragilizadas após uma década de guerra, né? Então, esses tremores foram sentidos no Líbano, foram sentidos no Chipre, né? Então tá aqui, ó, o primeiro tremor, o segundo... e lembrando aqui que ocorreram milhares de tremores secundários, tá? Na parte da manhã, isso, estou colocando os dados da parte da manhã, quando eu estava verificando isso, mais de 50 tremores secundários, da magnitude de 6,6, né? Vários tremores secundários, né? Então, foi assim, cerca de 45 segundos de tremores, né? Então, realmente uma coisa assim, que abala, né, gente? Que infelizmente, como eu falei, quando você fala de vidas, né, o número de mortos, muito complicado, né, muito complicado mesmo, tá? Tem milhares de feridos, né, são mais de 15 mil feridos na Turquia, né, mais de 2 mil na Síria, isso atualização de 5 horas atrás, né? Recentemente eu soube que são mais de 3.600 mortos, né? Então uma coisa muito forte, mas muito forte mesmo. Tem um grito das pessoas aí, sabe, sinceramente eu gosto mais de abordar a parte científica. Após o primeiro movimento, estou vendo aqui serviço geológico, após o primeiro movimento telúrico, nós tivemos mais de 50 tremores secundários, alguns já até 6,6, né? Então assim, uma coisa muito pesada, realmente muito pesada, porque você pega, né, quando eu falo telúrico é relativo à Terra, tá? Ao solo, tá? Então nós temos um planeta telúrico, né? Os planetas telúricos aí do sistema solar, né? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Mas enfim, gente, agora é esperar. Tomara que não tenham tantas vítimas assim, né? Que pare de crescer. E o frio, né? Muito frio, né? Muita neve, né? Realmente coitado dessa população, né? Aí está o vídeo perdão, cliquei errado, está o vídeo das ondas sísmicas, né? A propagação. O sismógrafos do mundo todo praticamente registraram isso. Essas imagens registraram os dados, perdão, né? E o mundo todo chocado com essas imagens. Mas justamente e lamentavelmente tinha que estar um pouco melhor preparado para suportar
esses eventos, tá? Mas é isso, gente. A gente está num planeta vivo, né? Eu vou colocar aqui o vídeo antes de terminar. Vai continuar a ocorrer. Não tem como com relação a isso, porque o da Terra deu uma freada, né? Deu uma parada, pelo amor de Deus, o da Terra não parou. Supostamente deu uma freada. Só eu. Colocando aqui, eu fiz a previsão não tem como você chegar prever isso, dar o vídeo da Mega Sena. Com as vítimas, isso não é brincadeira. Repito, não tem como você chegar e prever vai acontecer no tem as falhas, várias condições de liberação, pode acontecer a qualquer momento, a liberação das finanças, como você disse, tinha que estar bem preparada e lamentavelmente não está, certo? Essa explicação, agora, inscreva-se no canal, tá certo? No alerta do tempo, tá? Tudo de qualidade, muita veracidade, muita científica séria, tá? Tempo, outro canal, alertas meteorológicos, só aqui nos dois canais, Ciência e Meio Ambiente e Alerta. Forte abraço.